O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, numa vila desconhecida, distante, Deus marca um encontro sobrenatural, um encontro celestial, com um grupo de 3 criancinhas, esquecidas. Quem saberia? Como tantos que passam por esse mundo sem que ninguém nunca venha saber quem são estas pessoas. Na primeira leitura, nós temos algo semelhante. Saulo, chamado por nosso Senhor Paulo, perseguidor da igreja, converte-se a Jesus e não é acolhido na sua conversão. Saulo é quase que jogado para fora da comunidade, desprezado pela comunidade. E isso é interessante porque ele não é desprezado apenas dos judeus porque se converteu a cristão. Ele é desprezado pelos cristãos que não acreditam que ele se converteu de verdade a Jesus. Aí é duro. Quando ninguém te reconhece. Quando os de casa não te reconhecem. Quando as pessoas que você ama não te reconhecem. E aí ele passa 10 anos no ostracismo. 10 anos de esquecimento. 10 anos de abandono em Tarso. Quando Barnabé, o apóstolo Barnabé, se lembra aquele moço que se converteu, um homem de cultura, um rabino, ele podia nos ajudar nessa obra de evangelização que começamos agora na igreja de Antioquia. E aí então, Barnabé vai buscar Paulo, para ajudar na obra do evangelho. Quem você encontra? Um Saulo, um Paulo revoltado com a igreja? Um Saulo, um Paulo criticando a igreja, criticando a comunidade. Não me ouviram, me abandonaram. Olha, se esqueceram do que Deus fez na minha vida. Não. Você encontra um homem em oração, em profunda comunhão com Deus e com a comunidade dele, lá em Tarso, estudando a palavra de Deus. Volto. Um homem em oração. É disso que Deus precisa. Pessoas em oração. Quando o céu se abre e Nossa Senhora visita Fátima, ela encontra 3 garotinhos, 3 crianças em oração. É disso que Deus precisa. O que falta no mundo para que o céu se abra e Deus visite a terra?
E Deus continue operando milagres nesse mundo. Homens, mulheres, jovens, crianças, em oração, com o coração aberto para a ação de Deus, que é o que a oração faz. A oração abre o nosso coração, dispõe o nosso coração, a nossa vida para a ação de Deus. Eles não estavam perdendo tempo, eles não estavam com a cabeça vazia, eram crianças, mas eram crianças piedosas, eram crianças que nascem e crescem em um lar, em uma família piedosa. O que nós não vemos mais no mundo de hoje? Famílias piedosas. Famílias que rezam. Talvez aí, no primeiros meses de vida, a mãe fica ali na beira do berço, aí rezam as orações, depois talvez ainda tente um pouquinho mais, mas à medida que a criançada hoje em dia vai crescendo, é o celular na mão, é a televisão, é o videogame, são as coisas desse mundo. O que nós tínhamos em 1917 e que nós fomos perdendo e que Nossa Senhora alertou, porque o grande pedido de Nossa Senhora em Fátima é que eles rezassem, continuassem rezando o terço, para que houvesse paz nas famílias, para que houvesse paz na sociedade, para que houvesse paz no mundo. Aquilo que eles já estavam fazendo, que eles continuassem a fazer. Que eles fizessem um pouco mais. E aí Nossa Senhora pede o quê? Penitência. Façam um pouco mais. Façam penitência. E aí eles tiveram uma ideia, vamos jejuar. Eles eram pastorinhos. E eles levavam para o campo a merenda. Eu tive lá. Que coisa linda. Aquela parte onde está a basílica, perdeu e se descaracterizou, né? Porque eles tiveram que colocar cimento. Mas aquela parte das azinheiras, que é onde o anjo apareceu, o anjo de Porto, aquilo ainda não guarda. Quem foi lá? O ambiente, o cheiro da simplicidade, da coisa rural, do ambiente em que eles viveram. Então, era assim que eles faziam. Embrulhavam, né, o lanchinho e iam para cuidar das ovelhas. Aí eles passaram a dar o lanche, que era deles, para as ovelhas, para fazer jejum, para fazer penitência. Isso não é comovente? Que uma criança, que a Lúcia, que o Francisco, que a Jacinta, crianças, na sua simplicidade, consigam ver o céu, consigam essa conexão que Deus, descendo à terra, lhes dá, sabendo que aquilo que eles estavam fazendo, oração e penitência, em favor dos outros, em favor do mundo, em favor da paz, tinha poder. Nós vivemos num mundo que não crê no poder da oração, que não crê no poder da ação de Deus. Meus irmãos, 1 ano depois, a guerra acabou. A paz. E Nossa Senhora alertou mais. Essa paz não pode ser provisória. O fim da guerra não pode ser provisório, porque os erros da Rússia podem se espalhar pelo mundo. E nós sabemos quais são os erros da Rússia. A gente acha que se implante um regime comunista em determinado país. Não é isso. É a filosofia que está por trás, não é verdade? É o materialismo, o ateísmo, a falta de Deus, a crença de que o Estado é quem resolve tudo, a crença de que você pode viver uma vida sem o sobrenatural, sem oração, sem religião. Esses erros, se eles se espalharem sobre a terra, o mal será pior do que o da Primeira Guerra. E foi o que aconteceu. O nazismo é uma filosofia sem Deus, materialista, pagã. O que aconteceu na Rússia e nos países da Cortina de Ferro foram milhões e milhões e milhões de pessoas assassinadas.
A maldade que nós vemos sobre a face dessa terra, inclusive nos dias de hoje, só o céu pode resolver. Não está ao nosso alcance. Nós não temos, punha na sua cabeça, eu e você, nós não temos poder para frear o mal que está nesse mundo. Se não é o céu se abrir. E a mãe de Deus, a Virgem Santíssima, com sua graça, com o seu amor, com a sua intercessão, que ela venha em nosso socorro. Termino lembrando o que Jesus nos disse, assim de maneira cabal nesse evangelho. Eles querem que Jesus diga se ele é o Salvador, se ele é o Messias. Mais claro do que o evangelho tem sido pregado, mais claro do que Jesus tem sido, mas o problema é, eles não são ovelhas do rebanho de Cristo. Eu dizia isso esses dias atrás. Como é que você vai falar para bode velho, uns bode velho sujo, fedido, que não querem ouvir o evangelho? É preciso que haja uma transformação, amém? Que de bode velho sujo, fedido, encardido, metido com o cão, metido com o que não presta, estas vidas sejam transformadas. Que eu seja dócil como ovelha do rebanho de Cristo. É essa docilidade que falta. É essa docilidade. Senhor, eu quero ser ovelha do teu rebanho. Senhor, eu quero ser aquele que te segue e que te escuta. E aí Nossa Senhora, como a divina pastora, é um dos títulos de Nossa Senhora que eu acho lindo, a divina pastora, ela vem para pastorear os pastorinhos. E que eles, os pastorinhos, deixando-se guiar por Nossa Senhora, acabam guiando a humanidade inteira para uma certeza, que no final, o Imaculado Coração de Maria triunfará. Essa é a grande certeza. Essa é a alegria de Fátima. Por isso, na minha modesta opinião, Fátima é a última grande profecia. A última, se Lourdes é, na minha opinião, a profecia mais terna, mais profunda e suave, Fátima é a última. Não tem outra. O que Deus fez em Fátima, o que Deus falou em Fátima, recordando a palavra do Evangelho, é a última palavra que Deus tem para a humanidade. Nós estamos sim, não se iluda, não se engane, no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Outro tempo pode começar. Esse tempo acabou. O que a humanidade fez consigo não tem futuro. O que o homem criou para si, esse mundo, não tem mais chance. Acabou. Se o Imaculado Coração de Maria não triunfar, então tudo o que foi dito na palavra de Deus é mentira. Isso aqui é uma bobagem. Vá cada um para sua casa, viver sua vida. Como eu creio que essa palavra é verdadeira, é veraz. Então eu creio que o Imaculado Coração de Maria está para triunfar. E agora, com o Papa Leão XIV, reacendeu no coração de cada católico. Eu não sei se vocês estão apaixonados, mas eu estou em pleno momento de paixão. Qualquer coisa eu me sentindo, sabe aquele leão da Metro Goldwyn Mayer? Qualquer coisa que falar comigo uma chama se reacende no coração de cada católico, de que o poder da palavra do Evangelho está sendo pregado sobre a face dessa terra. As conversões para a Igreja Católica no mundo inteiro, não é aqui no Brasil, no mundo inteiro, um retorno à fé católica. O Imaculado Coração de Maria está para triunfar.
Participe, meu irmão, do triunfo do coração de Maria. Alegre-se por esse triunfo. Agora, com a consciência de que esta sujeira aí, isso daí está para acabar. Como isso vai ser? Se virar uma grande tribulação, se virar uma grande hecatombe, não sei. Eu sei que esse mundo que os homens com o diabo construíram, isso não vai para frente. E só assim, vencendo essa etapa, é que poderemos começar uma outra etapa, a do triunfo da misericórdia, o triunfo da bondade, o triunfo do bem, o triunfo da misericórdia que brota do coração de Nossa Senhora. Peçamos essa graça a Deus. Eu tenho certeza que pessoas pediram a sua oração hoje, um dia muito especial. Portugal, vi ontem as cenas, a procissão das velas de ontem, que coisa impressionante. Eu não sei se é a maior, mas se não é, foi uma das maiores procissões luminosas ontem à noite em Fátima. É impressionante. E veja, numa Europa secularizada, hein? Numa Europa que já é pós-cristã, numa Europa que está se tornando islâmica. O reerguimento, o ressurgimento, a ressurreição da fé católica. É impressionante. Contra todos os diagnósticos, eu sei que eu estou demorando, desculpa. Contra todos os diagnósticos, todos os sociólogos, antropólogos, qualquer pessoa que tenha um mínimo de estudo, que tenha acompanhado os estudos, tudo isso que está acontecendo é o contrário da previsibilidade, daquilo que era previsto. Não, isso é espantoso. Nós estamos assistindo, diante dos nossos olhos, um milagre. O reerguimento da fé. O reacendimento da fé católica. Num lugar que já tinha virado a página a respeito desse assunto. O meu coração, e eu tenho certeza que também o seu, hoje, nessa missa, se enche de alegria. Na certeza do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva a Virgem Maria!